Fala pessoal, Isaac aqui. Embora a trilogia do Hobbit não seja tão magnífica quanto a trilogia original de Senhor dos Anéis, uma grata surpresa para a maioria dos fãs se chama Thranduil, o rei élfico pai de Legolas. Tolkien descreve Thranduil como uma figura majestosa, possuidor de uma beleza que chamava a atenção e que a corte de seu reino era extremamente elegante. Mas Tolkien não se limitou a descrever a aparência física de Thranduil. E em relação ao seu caráter, o professor diz que o rei élfico era sábio, habilidoso em combate e que possuía uma grande visão estratégica. Além de tudo isso, ele possuía um grande exército, o maior exército élfico remanescente na Terra-média durante a Terceira Era. Considerando tudo isso, uma pergunta inevitável que surge é: por que o rei Thranduil não foi convidado a participar do Conselho Branco? Ou comparecer ao Conselho de Elrond? Thranduil foi simplesmente negligenciado pelos magos e demais elfos? Eles não confiavam nele ou tinham algum problema com ele? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Só um breve comentário antes de continuar, pessoal. Eu acabei de criar um canal chamado Nerd Curioso Animes, e por lá eu vou focar em Bleach enquanto estiver acontecendo a Guerra dos Mil Anos. Se você gosta de anime ou simplesmente gosta do meu trabalho aqui no YouTube e deseja me dar uma ajudinha a alcançar essa marca de 1000 inscritos rapidamente, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Desde já, agradeço a todos vocês pelo apoio, meus amigos. Voltemos ao vídeo. Para quem não sabe o que é esse tal Conselho Branco, eu resumo rapidamente. Quando Sauron foi derrotado ao fim da Segunda Era e um anel foi perdido, naquela cena em que vemos Isildur cortar o anel de seu dedo, após aquilo, existiu um período em que todos pensavam que Sauron jamais retornaria. Esse período durou mais ou menos 1000 anos. Porém, eventualmente, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, como por exemplo o comportamento anormal de trolls, movimentação esquisita de orcs e uma infestação de aranhas gigantes. Foi justamente quando essas coisas suspeitas começaram a acontecer que o conjunto de magos, chamados de Istari, foi enviado à Terra-média para ajudar a investigar estes eventos. Entretanto, neste período em que não havia certeza se Sauron havia retornado mesmo ou não, mas estava acontecendo eventos estranhos, um grupo de pessoas notáveis se juntou e criou um conselho. Esse conselho foi chamado de Conselho Branco. E como eles não estavam declaradamente em guerra, mas também não estavam em uma paz absoluta, iniciou-se um período que foi chamado de Paz Vigilante. Are we at peace? Trolls have come down from the mountains. They are raiding villages, destroying farms. Orcs have attacked us on the road. Embora nos filmes esse grupo fosse composto somente de Gandalf, Saruman, Galadriel e Elrond, nos livros ele é um pouco mais amplo, e conta com a presença também do mago Radagast e de outros 2 senhores élficos, chamados de Glorfindel e Círdan. Agora que todos nós já sabemos o que é o Conselho Branco, voltemos à pergunta do vídeo. Não faria sentido convocar o rei Thranduil, sábio, estrategista e possuidor do maior exército élfico remanescente na Terra-média, para participar deste conselho? Bem, com certeza faria. Porém, a pergunta que deve ser feita é se Thranduil compareceria. E a resposta é não. Existe uma série de motivos, que eu vou compartilhar com vocês agora, que nos leva a um grau de certeza quase absoluta de que o rei Thranduil não aceitaria participar do Conselho Branco, mesmo que ele tivesse sido convidado formalmente. O primeiro motivo é a localização geográfica de seu reino. Eu coloquei o mapa da Terra-média aí para vocês entenderem melhor. O reino de Thranduil possui uma localização geográfica extremamente desfavorável em comparação aos demais reinos élficos. Valfenda possui sua retaguarda protegida pela Floresta Velha, a região governada por um dos seres mais poderosos a já ter pisado na Terra-média, Tom Bombadil, o único ser no continente imune a até mesmo os efeitos do Um Anel de Sauron. Já o reino de Galadriel, Lothlórien, possuía sua retaguarda protegida tanto por Rohan quanto por Isengard. Lembrando que na época que o Conselho Branco foi formado, Saruman não era apenas um aliado, mas inclusive também era membro do referido conselho. Já o reino de Thranduil não possuía essas vantagens. Muito pelo contrário, o seu reino estava cercado de inimigos. Quando Sauron começou a retomar suas forças, ele não se reergueu em Mordor, e sim em uma fortaleza chamada Dol Guldur, nesta localização que vocês estão vendo na tela, sob o disfarce de um feiticeiro apelidado de Necromante.
Durante este período, Sauron tentou expandir seu território, invadindo justamente o reino de Thranduil, a partir da fortaleza de Dol Guldur. Sauron enviava diversos tipos de criaturas malignas na direção das florestas de Thranduil, mas, em especial, aranhas gigantes, inclusive como foi demonstrado no Hobbit. Para se ter uma ideia, o reino de Thranduil se chamava originalmente Floresta Verde, e teve o seu nome alterado para Floresta das Trevas, justamente por causa dessa infestação de criaturas malignas vindas de Dol Guldur. There is something at work beyond the evil of Smaug. Something far more powerful. The woodsmen who live there now call it Mirkwood, and there's... Esse apelido foi dado pelas pessoas da região, que passaram a ter medo da floresta, e nem ousavam mais passar por lá. Inclusive, os próprios elfos tomaram este apelido e se referiam à Floresta Verde agora como Floresta das Trevas. E tanto na trilogia de Senhor dos Anéis quanto na dos Hobbits, temos duas referências sobre isso. Como se não bastasse, Thranduil possuía uma desavença muito grande em relação aos anões. Um belo exemplo é quando ele manda prender Thorin Escudo de Carvalho e sua companhia, por estarem perambulando pelo seu reino sem autorização. Isso significa que não bastasse ele se preocupar com o necromante na fortaleza de Dol Guldur, tentando invadir seu reino, do lado oposto, como vocês estão vendo, havia Erebor na Montanha Solitária. Nestas circunstâncias, era praticamente impossível para o rei Thranduil sair de seu reino, sob o risco de, quando ele retornasse das reuniões do Conselho Branco, encontrar seu reino devastado, pois era ele quem comandava seus exércitos pessoalmente. Portanto, a principal razão pela qual Thranduil provavelmente não atenderia ao Conselho Branco, mesmo que convidado, é porque seu reino estava sob ataque constantemente. Mas esse assunto divide opiniões na comunidade de fãs de Tolkien. Eu li em alguns fóruns muitos fãs dizendo que Thranduil não foi chamado para participar do Conselho Branco porque ele é um elfo Sindar, de forma simplificada, um elfo da floresta. E o que isso significa? Significa que, diferente dos demais tipos de elfos, Tolkien nos diz expressamente que os elfos das florestas são, em sua grande maioria, muito apegados à natureza e isolacionistas. Ou seja, eles vivem no seu reino sem se importar muito com o que se passa no mundo exterior, além de suas fronteiras. Não apenas isso, via de regra, eles são tidos como os menos sábios. Mas, por mais que isso, num primeiro momento, possa fazer algum sentido, eu discordo dessa argumentação completamente. Enquanto eu concordo que a maioria dos elfos das florestas se comportam dessa maneira, Thranduil já demonstrou, por meio de feitos, diversas vezes, ser diferente da maioria do seu povo. Para quem não se lembra, quando teve a Guerra da Última Aliança, justamente essa guerra que comentamos, em que Sauron é derrotado e um anel é perdido. Adivinhem quem estava lá? Exatamente, Thranduil, que na época era príncipe, seu pai, o rei Orofer, juntamente de todo o seu exército. Justamente nesta guerra que Thranduil se torna rei, pois seu pai é morto em batalha, juntamente com 2/3 do exército dos Elfos das Florestas. Aí eu pergunto para vocês, se Thranduil fosse isolacionista, como dizem, o que ele estava fazendo lá? Defendendo a Terra-média, perdendo o pai e mais da metade do exército. E não foi somente na Guerra da Última Aliança que Thranduil levou seu exército além de suas fronteiras para ajudar o resto da Terra-média. Durante a Batalha dos 5 Exércitos, aos pés da Montanha Solitária, Thranduil e seu exército estavam lá, auxiliando a derrotar os exércitos de Sauron, ou não. Inclusive, eu entendo que muitos pensem que Thranduil seja mais arrogante do que ele de fato é, porque nos filmes parece que a única coisa que importa para ele são aquelas gemas brancas. E ainda tem aquela frase infeliz dele dizendo que não iria derramar sangue élfico para ajudar humanos. Quando, nos livros, ele demonstra dar mais valor às vidas humanas do que às próprias joias brancas que vemos nos filmes. Isso porque, enquanto ele se dirigia junto de seu exército até a Montanha Solitária, eles passam pela Cidade do Lago e vê que ela havia sido devastada pelo dragão Smaug e as pessoas estavam sofrendo a míngua. Thranduil então determina que seu exército desvie do caminho e ajude não somente com suprimentos, mas que os próprios elfos colocassem a mão na obra, ajudando a reconstruir abrigos de emergências àquele povo refugiado.
Vale lembrar que após a morte do dragão Smaug, estava ocorrendo uma espécie de corrida para saber quem chegaria primeiro na Montanha Solitária e reivindicaria o tesouro que estava lá. E ele fazer esse desvio para ajudar as pessoas da Cidade do Lago representaria um atraso de pelo menos 3 dias. Ou seja, quando ele optou por ajudar essas pessoas, ele fez uma escolha muito clara. Nos livros, o rei Thranduil é tão honrado que em determinado momento durante a Batalha dos 5 Exércitos, quando as coisas ficam muito feias, Bilbo pensa que eles não vão sobreviver, mas ele diz que de todos os males, uma coisa boa aconteceria. Ele morreria lutando ao lado do rei élfico. Para finalizar, é impressão minha, ou ele envia o seu próprio filho, o príncipe, um tal de Legolas, para Valfenda, que acaba contribuindo imensamente com a destruição do Um Anel e a proteção de toda a Terra-média. Todas essas coisas, pelo menos para mim, é se importar com o mundo além de suas fronteiras. Portanto, reafirmo, creio que Gandalf e os demais membros do Conselho Branco não tenham convidado o rei élfico que comandava mais tropas durante aquele período, exatamente porque eles sabiam que o reino de Thranduil estava amplamente ameaçado e não porque eles o consideravam um elfo hippie da floresta, de pouca sabedoria e isolacionista. Mas essa, meus amigos, é a minha análise. Deixe a sua própria opinião nos comentários. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Por favor, não se esqueçam de dar uma ajudinha lá no meu outro canal que eu deixo o link na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.